A vida se impõe, e não raro se encontra a alma aprisionada diante de muralhas intransponíveis, em frente a portas que se recusam a ceder, não importa quão forte seja a batida, quão persistente o clamor. É uma sensação familiar a muitos, a de estar encurralado, com os caminhos bloqueados, o horizonte ofuscado pela sombra da impossibilidade. Este não é um sentimento isolado. É o lamento silencioso de corações que anseiam por uma abertura, por uma fresta de luz em meio à densa escuridão da desesperança. Mas existe uma verdade oculta nos corredores da fé, um segredo sussurrado pelas eras que poucos desvendam, mas que, uma vez compreendido, tem o poder de transformar impossibilidades em caminhos abertos pela própria mão do Eterno. Este é o convite para mergulhar nos recessos da sabedoria divina, desvelando mistérios que podem redefinir a jornada e reescrever o destino, mostrando como o próprio Deus pode mover céus e terra para abrir as portas que humanamente parecem seladas para sempre. A compreensão desses segredos não é uma mera formalidade teológica, mas um convite a uma reorientação profunda da existência, um ajuste na bússola da alma que permite sintonizar com a frequência do divino. A vida cristã não se resume a uma série de rituais ou a um conjunto de dogmas frios. É uma relação viva, dinâmica, com um Deus que se importa, que intervém e que, acima de tudo, deseja ver seus filhos prosperarem em todas as esferas. Contudo, essa prosperidade, essa abertura de portas, não se dá por acaso ou por sorte. Ela é o resultado de princípios espirituais que, quando ativados com fé e discernimento, liberam o poder transformador do Altíssimo. As Escrituras, ricas em narrativas e ensinamentos, não são apenas um registro histórico, mas um manual vivo, um mapa que revela os caminhos para o impossível se tornar possível. O primeiro grande mistério, muitas vezes negligenciado em sua profundidade, reside na fé inabalável em tempos de incertidão. Não se trata de uma crença superficial, daquela que se manifesta apenas quando as águas estão calmas e o sol brilha, mas de uma convicção intrínseca, arraigada na alma, que permanece firme mesmo quando a tempestade ruge e a escuridão envolve tudo. A fé, conforme o apóstolo Paulo descreve em Hebreus 11:1, é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não se veem. Isso implica uma confiança que transcende a lógica humana, uma adesão incondicional à palavra e ao caráter de Deus, mesmo quando as circunstâncias berram o contrário. Imagine a situação de Abraão, confrontado com a promessa de uma descendência numerosa, enquanto sua própria esposa era estéril e ambos avançavam em idade. Humanamente, a porta para a paternidade estava fechada. A razão clamava pela impossibilidade. Contudo, Abraão não enfraqueceu na fé, como Romanos 4:19-20 destaca, mas se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele viu, além da esterilidade física, além da idade avançada, fixando seus olhos na fidelidade daquele que prometera. Essa fé inabalável é o combustível que move o impossível. Ela não nega a realidade da dificuldade, mas a subordina à realidade maior do poder de Deus. É o que permite a um indivíduo, diante de um diagnóstico terminal, continuar crendo na cura divina. É o que sustenta um empreendedor quando o mercado desmorona, mantendo a visão de prosperidade que lhe foi dada. É o que ampara um pai ou uma mãe que ora por um filho distante, sem desfalecer na esperança de um retorno e de uma transformação. A ausência dessa fé é o que mantém muitas portas fechadas. Quando a dúvida se instala e o coração vacila, a energia espiritual que poderia mover montanhas se dissipa. A fé inabalável não é cega. Ela enxerga o que está além do visível, ancorada na palavra imutável de um Deus que jamais mente.
É preciso cultivar essa fé diariamente, alimentando-a com a palavra, com a oração, com testemunhos e com a constante lembrança dos feitos divinos na história e na própria vida. A cada desilusão, a cada porta fechada, a fé inabalável se levanta para declarar que, com Deus, a última palavra ainda não foi dita. Ela é o passaporte para o reino do inimaginável, onde as leis humanas são substituídas pelas leis do Espírito, e onde o impossível se curva à soberania do Criador. Aprofundando-se ainda mais nesse universo de mistérios, revela-se o segundo segredo, o poder da oração persistente e intensa. A oração é a respiração da alma, o canal direto de comunicação com o divino. No entanto, o que muitos praticam é uma oração superficial, quase protocolar, destituída da intensidade e da persistência que realmente movem a mão de Deus. A oração persistente não é uma tentativa de convencer um Deus relutante, mas sim uma demonstração da profundidade da fé e da total dependência do suplicante. É o que Jesus ensinou na parábola do amigo inoportuno, Lucas 11, 5, 8. E da viúva e do juiz injusto, Lucas 18, 1, 8. Em ambos os casos, a insistência, a impertinência quase, foi o que abriu a porta para o favor desejado. Não porque Deus seja relutante ou injusto, mas porque a persistência refina a fé, forja o caráter e demonstra um desejo sincero e inabalável. Uma oração intensa é aquela que brota das profundezas do ser, carregada de emoção, de verdade, de uma paixão que não se cala diante do silêncio aparente. Não é uma recitação de palavras vazias, mas um derramar da alma diante do trono. Daniel, por exemplo, orou com jejum e súplicas por 21 dias, até que a resposta divina se manifestasse em meio a uma batalha espiritual travada nos céus, conforme descrito em Daniel 10. Sua persistência não foi vã, abriu portas de entendimento e de intervenção divina que de outra forma poderiam ter permanecido fechadas. Pense nas vezes em que se desanimou, em que a oração pareceu ecoar no vazio e a vontade de desistir se tornou avassaladora. Agora quero fazer um convite especial. Se você crê que Deus é poderoso para abrir até mesmo as portas que parecem impossíveis, escreva nos comentários apenas esta frase: creio que Deus abrirá as portas certas para mim. Essa será a sua declaração de fé diante de Deus e um testemunho público de que você escolhe confiar na soberania do Senhor, mesmo quando tudo parece impossível. Que o Senhor conduza cada passo da sua caminhada e faça o impossível acontecer na sua vida a partir de hoje. Foi nesse ponto de fragilidade que muitos abandonaram o campo de batalha, sem saber que a vitória estava a apenas um suspiro, uma oração a mais de distância. A oração persistente é um ato de guerra espiritual, onde o inimigo tenta exaurir a fé, mas onde o crente, alimentado pela promessa, se recusa a recuar. É a oração que se eleva acima das circunstâncias, que atravessa as barreiras espirituais e que, no tempo certo de Deus, desencadeia uma torrente de bênçãos e de aberturas impossíveis. É preciso ir além da oração casual, mergulhar na oração de intercessão profunda, na oração que clama, que chora, que se humilha, que persiste até que o impossível se curve à vontade de Deus. O terceiro mistério desvelado para aqueles que buscam a abertura de portas impossíveis é a obediência radical à vontade divina. Em um mundo que valoriza a autonomia individual e a busca incessante por desejos próprios, a obediência radical pode soar contraintuitiva ou mesmo limitadora. No entanto, é precisamente nesse ato de submissão voluntária que reside um poder imenso para destravar o favor de Deus. A obediência não é uma lista de regras a serem seguidas por medo de punição, mas sim uma demonstração de amor e confiança no Criador. Quando se obedece a Deus, mesmo que a ordem pareça ilógica ou desafiadora,
está se afirmando a crença de que os planos dele são infinitamente superiores aos próprios e que seus caminhos, embora misteriosos, sempre levam ao bem maior. A história de Noé é um exemplo clássico. Construir uma arca em terra seca, longe de qualquer mar, em um tempo em que a chuva nem sequer existia como fenômeno, parecia uma loucura completa. Mas a obediência radical de Noé não só salvou sua família, mas preservou a linhagem humana e animal, abrindo portas para um novo começo na terra. A obediência radical muitas vezes exige renunciar a confortos pessoais, a sonhos particulares, a ideias pré-concebidas, para abraçar plenamente o propósito de Deus. É o que acontece quando se perdoa alguém que feriu profundamente, não por merecimento do outro, mas por uma ordem divina. É quando se decide servir em uma área que parece ingrata ou invisível, porque Deus assim direcionou. Cada ato de obediência radical remove uma barreira invisível, libera uma bênção latente e abre um caminho que estava anteriormente bloqueado. A desobediência, por outro lado, é um obstáculo. Ela interrompe o fluxo da graça, cria fissuras na relação com Deus e impede que seus propósitos se manifestem plenamente. A Bíblia está repleta de exemplos de indivíduos que viram portas se fecharem por causa de sua desobediência e outros que as viram se abrirem por sua pronta e total submissão. Que tal refletir sobre as áreas da vida onde a obediência pode estar sendo postergada ou negligenciada? O que Deus tem pedido que se faça, que por algum motivo tem sido resistido? Às vezes, a porta impossível que se busca abrir está diretamente ligada à porta da obediência que ainda não se ousou cruzar. As promessas de Deus são condicionais à fidelidade, e a obediência é a chave mestra que destranca os depósitos celestiais. O salmista Davi sabia disso quando declarou em Salmos 119 e 105: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra, quando obedecida, ilumina o trajeto, revelando as portas e os passos necessários para atravessá-las. Avançando para o quarto segredo, é preciso falar sobre a generosidade e a semeadura no reino de Deus. Este princípio é frequentemente mal interpretado ou reduzido a uma mera transação financeira, mas sua profundidade é infinitamente maior, e seu impacto no abrir de portas impossíveis é monumental. A generosidade, no contexto bíblico, transcende a doação material. Ela abrange o tempo, o talento, a energia e o amor. É uma atitude do coração que imita o próprio Deus, que é o doador supremo. A lei da semeadura e colheita é um princípio espiritual inegável que opera em todas as esferas da vida. O que se semeia, se colhe, e isso se aplica não apenas às finanças, mas também às atitudes, às palavras e às ações. Quando se é generoso com o que se possui, seja pouco ou muito, o universo espiritual responde de forma extraordinária. Malaquias 3:10 nos convida a fazer a prova com o dízimo, prometendo que Deus abrirá as janelas do céu e derramará bênção sem medida. Essa é uma promessa específica sobre a generosidade material, mas o princípio se estende. Pense na história da viúva de Sarepta em 1 Reis 17. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, o suficiente para uma última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome. Mas quando Elias pediu que ela fizesse um pão para ele primeiro, ela obedeceu em um ato de extrema generosidade e fé. O resultado? Sua farinha e azeite não acabaram até o dia em que o Senhor enviou chuva à terra. Sua porta para a sobrevivência e o sustento foi aberta de uma maneira impossível aos olhos humanos, tudo por causa de um ato de generosidade radical. A generosidade libera a provisão divina.
Ela quebra a mentalidade de escassez e alinha o coração com a abundância do reino. Aqueles que semeiam com largueza, sejam sementes de bondade, de serviço, de tempo ou de recursos, inevitavelmente colhem uma safra abundante, muitas vezes em áreas totalmente inesperadas. A porta que estava fechada pode ser a porta da provisão, da oportunidade ou do reconhecimento, e ela se abre quando o coração se abre para dar. É uma inversão da lógica mundana que prega o acumular, o reter, mas que no reino de Deus se traduz em perda. Dar, ao invés de diminuir, expande. A generosidade não é uma técnica para manipular Deus, mas a expressão de um coração que confia na sua soberania e que entende que tudo o que se possui vem dele e para ele deve retornar, ainda que seja para abençoar outros. É um ato de fé que demonstra dependência, e é essa dependência que Deus honra, abrindo portas impossíveis. Por fim, o quinto e talvez mais profundo dos segredos para que Deus abra portas impossíveis: a plena confiança na soberania divina em meio ao desconhecido. Este é o ponto onde a fé, a oração, a obediência e a generosidade se convergem. Confiar na soberania de Deus significa reconhecer que Ele é o controle supremo de todas as coisas, que seus planos são perfeitos e que Ele opera para o bem daqueles que o amam, mesmo quando a jornada parece obscura, confusa e sem sentido. É a aceitação de que nem sempre se terá todas as respostas, que nem todos os caminhos serão claros e que, por vezes, a porta impossível permanece fechada não por falta de fé, mas porque o plano de Deus envolve um desvio, uma espera ou até mesmo um propósito diferente do que se imaginou. Esta confiança plena evita a ansiedade, a frustração e o desespero, que muitas vezes surgem quando as coisas não acontecem como o esperado. Ela permite descansar na certeza de que Deus está trabalhando nos bastidores, rearranjando peças, preparando o terreno, mesmo que a visão humana seja limitada. Considere a história de José no Antigo Testamento. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, injustamente acusado e preso por anos, ele passou por uma série de portas fechadas, de situações impossíveis de reverter por sua própria força. Mas, em cada reviravolta, Deus estava orquestrando um plano maior. A prisão, que parecia o fim, foi o lugar onde ele foi posicionado para interpretar sonhos, que por sua vez o levaram à corte do faraó. A porta da prisão se abriu e a porta do palácio se escancarou, não apenas para sua própria ascensão, mas para salvar sua família e uma nação inteira da fome. José, ao longo de todo o processo, manteve a confiança na soberania de Deus. Ele poderia ter se tornado amargo, ter desistido, mas sua fé inabalável, sua persistência em tempos de dificuldade e sua obediência aos princípios divinos foram fundamentais. No final, ele declarou aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos." Gênesis 50:20. A plena confiança na soberania de Deus é a chave que destrava a paz interior, mesmo quando o caos exterior domina. É a aceitação de que o tempo de Deus é perfeito e que até mesmo as portas que parecem fechadas para sempre podem ser, na verdade, um desvio estratégico de Deus para algo infinitamente maior e melhor. Esta confiança nos liberta da necessidade de controlar tudo e nos permite simplesmente descansar na mão poderosa do Pai, que sempre faz o impossível acontecer em favor de seus filhos. Estes 5 segredos não são meras sugestões, mas princípios divinos que, quando integrados e vividos, transformam a relação com o Criador e, consequentemente, a própria realidade. O caminho para a abertura de portas impossíveis não é um atalho mágico, mas uma jornada de amadurecimento espiritual, de aprofundamento da fé e de alinhamento com a vontade de Deus.
Cada um desses segredos interage com o outro, formando um tecido espiritual robusto que sustenta o crente em meio às adversidades. A fé inabalável impulsiona a oração persistente. A oração nutre a obediência radical. A obediência se manifesta em generosidade e esta, por sua vez, fortalece a confiança na soberania divina. É um ciclo virtuoso que eleva o espírito e prepara o caminho para as manifestações do poder de Deus. Não se trata de uma receita de bolo onde os ingredientes são meramente misturados. É uma transformação do ser, um mergulho nas profundezas da relação com o Pai. A jornada para experimentar a abertura de portas impossíveis exige paciência e perseverança. Não se deve esperar que as portas se abram no instante exato do desejo humano, mas sim no tempo perfeito de Deus. A espera, muitas vezes, é parte do processo de refinamento, onde a fé é testada e fortalecida. Cada não ou cada ainda não de Deus é uma oportunidade para aprofundar a confiança nele, para questionar as próprias motivações e para buscar uma compreensão mais profunda de seus desígnios. A verdadeira vitória não está apenas na porta que se abre, mas na pessoa que se torna durante o processo de espera e de busca. O amadurecimento da fé acontece na resistência, na batalha travada em oração e na persistência em obedecer, mesmo quando a razão grita por desistência. A busca por esses segredos e a aplicação deles na vida diária requer uma vigilância constante e um coração receptivo. É fácil se desviar, se distrair com as trivialidades da vida ou se deixar abater pelas adversidades. Por isso, a manutenção da comunhão com Deus através da leitura da sua palavra e da oração contínua é fundamental. A palavra é o alimento que nutre a fé e a oração é a comunicação que mantém a chama acesa. Nunca se deve subestimar o poder de um relacionamento íntimo com o Criador. É nesse relacionamento que a voz de Deus se torna mais clara, que os propósitos divinos se revelam e que a força para perseverar é renovada a cada amanhecer. A promessa de Deus para abrir portas impossíveis não é para uma elite espiritual, mas para todo aquele que se dispõe a buscar esses segredos com um coração sincero e contrito. A plenitude da vida cristã não se encontra em uma existência sem desafios, mas na capacidade de enfrentar os desafios com a certeza de que Deus está no controle e que Ele tem o poder de transformar qualquer situação. A porta impossível que hoje se apresenta diante de alguém pode ser o cenário perfeito para Deus manifestar sua glória de uma forma que nunca antes foi vista. É preciso rejeitar a mentalidade de derrota e abraçar a mentalidade de vitória, sabendo que com Deus tudo é possível. A história está repleta de testemunhos de pessoas que viram o impossível se curvar diante da fé, da oração, da obediência, da generosidade e da confiança inabalável na soberania divina. Que tal se permitir ser mais um desses testemunhos? A jornada de fé é uma estrada contínua de aprendizado e crescimento. Cada obstáculo, cada porta fechada, não é um sinal de que Deus esqueceu, mas talvez uma oportunidade para fortalecer a musculatura espiritual, para aprofundar a dependência nele. A transformação que se busca no exterior, na abertura de portas, muitas vezes começa com uma transformação no interior, no coração e na mente. É preciso permitir que o Espírito Santo trabalhe profundamente, que remova as camadas de incredulidade, de dúvida, de egoísmo e que implante as sementes desses 5 segredos. E ao fazê-lo, a vida será um testemunho vivo do poder de Deus, não apenas para quem vive a experiência, mas para todos aqueles que observam. É uma luz que brilhará intensamente, mostrando que a esperança não é em vão e que as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras. Deixe o impossível ser apenas mais um degrau para que a glória de Deus se manifeste.
A verdadeira virada de chave para portas impossíveis está na entrega total. Que a compreensão desses segredos inspire a uma busca mais profunda, a uma fé mais robusta e a uma vida mais alinhada com os propósitos de Deus, para que as portas que hoje parecem intransponíveis se abram majestosamente, revelando os caminhos que o Eterno já preparou.